Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Abril do Livro da Casa Educação. Nesse mês, a Casa Educação promove uma série de palestras gratuitas para você que é do mercado editorial ou que está interessado em conhecer mais sobre o assunto. Essa programação do Abril do Livro é uma comemoração ao mês de abril, que é o mês do livro. Teremos ainda um evento presencial com Pedro Heres, da Livraria Cultura, e Tomás Pereira, da Editora Sextante, no dia 23 de abril exatamente, que é o dia onde se comemora o Dia Internacional do Livro e do Direito do Autor. Hoje o nosso webinar será com a Corina Campos, que é diretora comercial da Editora Rocco, uma das principais do país. Ela vai falar sobre o tema Os Caminhos para Vender Livros com Eficiência. Antes de passar a palavra para a Corina, eu gostaria de dar algumas orientações técnicas. Por favor, deem preferência ao Google Chrome e fechem as demais janelas para melhorar a navegação. Caso tenham perguntas, coloquem hashtag e a pergunta, que eu passarei a Corina nos 15 minutos finais da aula. Boa noite, Corina Campos. Boa noite. Eu quero agradecer à Casa de Educação pelo convite. Confesso que é um projeto que eu aprecio bastante. Estou muito feliz com o convite. Agradeço a presença de todos que estão aqui e quem está online me assistindo. Então, vamos lá, gente. A gente vai falar hoje sobre uma coisa que é os caminhos para vender livros com eficiência. Eu estou nesse mercado há 35 anos, porque eu sou uma senhora de 52. Então, assim, eu já estou bastante tempo nesse livro e sempre trabalhei na área comercial. Mesmo quando informalmente eu era secretária da área comercial, sempre na mesma área. E depois de muito tempo, eu tenho não é a receita prática, porque não existe receita, mas eu tenho um método de trabalho que na prática ele funciona, e o que eu vou fazer hoje aqui é dividir um pouco da minha vivência profissional, do que eu faço no dia a dia com vocês. Então, quando a gente fala de gestão comercial, os caminhos de vender com eficiência, a gente fala muito na gestão comercial, que vão alguns tópicos que eu listei aqui que eu acho importante. Porque qualquer equipe comercial ou força de venda de uma empresa, para ser bem sucedida, ela precisa ter um gerenciamento adequado, que valorize as qualidades profissionais, coloque metas realizáveis e não dispense a capacitação contínua. Então, quando a gente fala da importância da seleção, é importante na hora de contratar, de trabalhar, que as pessoas têm que trabalhar em equipe, ter autoconfiança, controle emocional e saber gerenciar conflitos, né? Então, essa pessoa, além da capacitação dela, de ter cursos universitários, ter uma boa formação, a gente não pode se prender apenas na formação. A gente, na hora de contratar, tem que, de alguma forma, identificar que essa pessoa tem habilidades para trabalhar em equipe e com foco, com determinação. A capacitação é importante para você estar sempre atento ao que está acontecendo no mercado, fazer curso para dar uma boa reciclada, saber lidar com as informações do mercado, dados como Nielsen, GfK, todas essas informações que você tem hoje aí, e não só lidar, mas saber de que forma que você pode trazer isso para o seu dia a dia, para fazer o seu negócio mais rentável e criar boas estratégias. Quando eu falo conhecer o mercado, é saber a área de atuação do seu mercado. Aonde você está conhecendo, quem é o mercado, saber qual a sua participação de share nesse mercado, através das plataformas existentes, como eu disse, GfK e Nielsen, que são os balizadores, ferramentas que ajudam a promover o melhor do seu produto. Saber qual a sua participação, onde fica esse livreiro, dados do cliente para a melhor estratégia de venda. Assim, conhecer o mercado facilita você comprar melhor, lançar melhor e trazer o melhor resultado. Quando a gente fala de classificação do mercado, o mercado, a gente fala sempre no seguinte, são três indicadores, né? Mercado potencial, mercado total e o mercado real. Quando eu falo de mercado potencial, antes de iniciar o desenvolvimento de um produto, serviço ou marca, o ideal é sondar o mercado no qual você irá competir. Número de livrarias, quem compra direto, quem compra de forma indireta, saber a estimativa de volume a atingir de vendas do determinado catálogo que você vai atuar.
O mercado total é todo o mercado de atuação que engloba o mercado potencial de um determinado produto. Quando a gente fala em 2016, foram comercializados 54 milhões de exemplares. Em 2017, 53.900. Então a gente teve uma queda assim. Esse foi o mercado global de livros 2016 e 2017. Qual que é o tamanho do seu mercado? De que forma que você vai atuar? Qual a tua participação na fatia deste mercado? E aí a gente vai para uma coisa que chama planejamento integrado à equipe. Eu acho que qualquer planejamento que você vai ter de atuação para o ano seguinte, você precisa envolver a equipe. É ela que vai trazer o resultado junto com você. Então ela precisa saber o que você está buscando, de que forma que você vai buscar, quais são as ferramentas que você vai usar para trazer este resultado. E todos têm que estar falando a mesma linguagem. Todos têm que estar empenhados em trazer esse resultado. Todos têm que estar engajados. Quando você tem uma pessoa na equipe que não fala a mesma linguagem, que não está na mesma sintonia que você, isso é muito ruim. Então, nesses anos todos de mercado, eu fui uma felizarda, porque eu tive a oportunidade de trabalhar sempre com pessoas muito engajadas. E todas as editoras por onde eu passei, os resultados foram muito bons. Porque não era a Corina fazendo, era uma equipe que deu certo, era a soma de todos nós. Então esse planejamento integrado, ele não pode ser feito por mim e repassado. Ele tem que ser sentado, discutido com a equipe, para que todos saibam o que a gente está buscando. Aí nós vamos para o plano de meta, planejamento e produto. Você vendeu lá, simbolicamente, 5 milhões, né? Eu vou buscar um crescimento de 10, 15, 20, 30% para o ano seguinte. Como que eu vou construir isso? Quais são os projetos novos que eu tenho para o ano seguinte? Quais são as ações de marketing que eu vou estabelecer? Quais são os meus livros carro-chefe? É igual um cantor que tem uma música de trabalho e puxa todas as músicas do CD. Então você tem que ter isso claro para que a equipe saiba, ó, a meta é X, eu vou ter tantos livros que vai representar 20, 30% do faturamento, o restante é catálogo, eu vou fazer projetos especiais, eu vou fazer campanhas nas datas de sazonalidade, como eu vou trabalhar? Então, isso funciona com uma cartilha. Eu tive um professor, não vou entrar em mérito agora do chefe, que eu vou levar para a vida, assim. Então, eu tinha isso bem estipulado, todo planejado de um ano anterior para o ano seguinte. Então, quando começava o ano, eu sabia exatamente o que eu estava buscando, onde eu ia buscar e como eu ia realizar. Existe um grande facilitador quando você tem isso. O planejamento é a alma do negócio. Não dá para sair por aí, pegar a bolsa, o livro embaixo do braço e sair oferecendo por aí. Não dá para sair sem planejamento. Este mercado não permite mais esse tipo de atuação. Você precisa ter planejamento, você precisa gerar negócio para o seu cliente. Você funciona como um consultor e não mais como um vendedor ou um gerente de contas simplesmente. O que o cliente hoje está buscando é um parceiro, um gestor de conta junto com ele, alguém que traga informações, alguém que some. Então, assim, é muito importante que você tenha esses dados pré-estabelecidos para que você possa sentar com o seu cliente e criar um projeto de médio e longo prazo. Não fazer apenas uma venda, não fazer apenas um momento, mas você criar uma relação de negócio com o seu cliente. E aí eu entro nessa questão que é só para falar rapidamente sobre meritocracia. Quando eu falo isso, independente do tamanho da editora e do faturamento, isso é um modelo mais usado por várias empresas. Na prática, funciona de maneira mais democrática e é um bom método para identificar onde estão os motores da empresa, onde estão as ideias. Quem é aquele funcionário que traz ideia, que pensa no negócio como um todo, que não está pensando apenas no seu negócio, o que posso fazer para aumentar o negócio, a participação de share no mercado. Então, é uma maneira de você prestigiar, promover usando a meritocracia. Ferramentas adequadas. Acho que toda empresa precisa ter um bom software. Porque hoje você tem que olhar todos os indicadores do mercado. Quando você pega a lista da Veja, a lista da Nielsen, é muito importante assim, meu livro não está na lista. Mas, que livro está na lista? Está lá o livro
Hora da Estrela. Que livro que conversa com esse livro, que o meu não está? Qual livro que eu tenho no meu catálogo, nessa esteira, que conversa com este produto? Ah, eu tenho o Harry Potter. Quais os livros nessa linha do infanto-juvenil? E aí você pode falar de outros títulos, mas assim, o meu não está lá, mas esse livro está na lista. Qual livro no meu catálogo fala com este assunto, fala com este tema que eu vou promover, que eu vou criar uma ação para que eu tenha o melhor resultado? Então, essas ferramentas adequadas faz com que você possa gerir melhor o seu negócio. Hoje não dá para trabalhar sem ter software, sem ter as informações, sem ter um sistema que te mostra como você está indo, né? Eu estou indo bem? Onde eu tenho que mexer? O que eu tenho que fazer para melhorar? Ou não, é hora de recuar? Tem tudo isso. Então, assim, você tem que estar no dia a dia olhando sistemicamente como está funcionando para que você possa acompanhar. E acompanhamento é super importante. Eu não posso estabelecer uma meta anual e chegar em novembro para perguntar como estou indo. O acompanhamento, ele precisa ser contínuo, ele precisa ser semanal, em algumas situações diárias. Porque só assim eu consigo ter uma interferência que é ou entrar com ação diferenciada, ou um rebate, ou qualquer situação, às vezes é preço, às vezes o livro não foi promovido de forma adequada, enfim, é você saber aonde você está acertando ou errando, para que de alguma maneira você consiga intervir a tempo de salvar o produto, de ter um produto rentável e competitivo no catálogo. E quando eu falo de planejamento do fundo de catálogo, países europeus como americanos, a gente sabe que 60%, em alguns casos, eu já trabalhei em empresas que eram um pouco mais, assim, mas no geral, 60% do negócio está no fundo de catálogo. Então, esse fundo do catálogo não pode ser desprezado, não pode ficar para trás. Ele tem que ser lembrado dentro do planejamento. Ele tem que, quando você faz a meta para o ano seguinte, 60% do meu negócio está aqui. A gente precisa estipular assim, quanto por cento eu vou vender do livro X, em que data, em que momento, mas durante os 12 meses eu tenho que enxergar esse fundo de catálogo de forma participativa. E quando eu falo de planejamento de novidades e marketing, porque a novidade representa 30% a 40% do faturamento. E ela exige uma campanha de marketing maior, você tem que promover o produto, enxergar onde está esse cliente, qual o comportamento dele de compra, como ele compra e fazer ações de acordo com o perfil deste cliente. Então, a novidade, ela te dá um trabalho maior, no sentido, além de trabalho, um custo de investimento maior. Você tem que fazer campanha de marketing. Nós trabalhamos num sistema de consignação. Então, você coloca o produto no ponto de venda, passa lá 30, 40 dias para você... 30 dias, o mundo ideal seria 30 dias. Para você receber o relatório de vendas, de acerto, para saber como está indo. E aí, neste momento, está indo muito bem, quer dizer, as listas vai te apontando, mas o livro que não está na lista, e você sabe que ele tem uma vida diferenciada, ele não necessariamente precisa estar na lista, porque naquela semana ele não foi bem, eu não posso dizer que não é um livro bacana. Então, assim, o marketing, trabalhar junto para a gente conseguir mensurar o investimento, saber como está indo toda essa questão do investimento versus colocação versus resultado. E o comercial tem que dizer, olha, da tiragem eu coloquei tantos por cento, essa região representa tanto do meu faturamento, aqui nós podemos investir melhor, né? Aqui tem uma resposta mais rápida, o meu público é X% infanto-juvenil, ou então não, o meu público é mais técnico, ou o meu público é mais literatura adulta. Então, assim, tudo isso é muito importante, que essas duas áreas, elas são totalmente ligadas uma à outra. E dificilmente você tem sucesso quando você não trabalha ligado ao marketing. Muitas empresas, o marketing fica subordinado ao comercial, outras não. Mas ainda assim, precisa trabalhar todo mundo junto. Quando eu falo de papéis e estruturação dos times, no dia 19, eu participei de uma mesa onde falava da lista dos mais vendidos da Veja. E é um pouco isso. Porque a primeira compra, quem faz,
é o editorial? Por uma tendência, por até um gosto pessoal, né? Mas a primeira compra, alguém encantou o editorial. Alguém disse para ele, fez esse primeiro convencimento, porque o livro está falando de um assunto importante naquele momento, é uma tendência, porque é um grande nome, um grande autor que já tem livros publicados, tem dados para você mensurar vendas. Enfim, a primeira compra quem faz é o editorial. Esse mesmo encantamento ele tem que passar para o marketing, para o comercial e para todas as áreas. Então, o papel de cada time dentro da estrutura é muito importante e quando isso você faz junto, quando você tem uma sintonia com todas as áreas. E, de novo, os relatórios de acompanhamento, que eu sou fissurada num relatório, sabe? Assim, eu adoro uma planilha, eu adoro um número, eu adoro olhar como eu estou indo, qual a minha participação de market share. Primeira vez que eu tive uma aula sobre market share, fiquei fascinada, porque assim, você tem que buscar saber qual o seu papel, qual a sua participação. É sempre importante fazer meta por produto e meta por cliente, tá? Em alguns casos, você sabe que o cliente X, para um gênero editorial, representa um índice maior. Então, você vai buscar todos os clientes que têm aquela representatividade para aquele assunto e direcionar o maior volume. Então, quando você faz isso, fica claro, dentro do mix de produtos editado no mês, se você direciona de acordo com o perfil de cada cliente, fica muito mais fácil de você investir, acompanhar e ter um resultado positivo. Foco no público-alvo e no relacionamento com os agentes decisores. Para quem que eu estou editando? Eu estou editando para professores? Eu estou editando para um público infanto-juvenil? Eu estou editando para um público adulto? Surgiram as ondas do YouTube, dos blogueiros? Eu estou editando para esse público? Se eu estou editando para esse público, então eu tenho que fazer campanhas direcionadas para esse público, porque eles alimentam de uma mesma fonte. Então eu tenho que estar onde eles estão. Os agentes decisores são os compradores, são os gerentes de compra, são os gestores de compra das áreas. Então é muito importante que você tenha um bom relacionamento comercial, que você seja bem recebido, que você consiga sentar e transmitir o seu recado, que as pessoas consigam entender o que você está fazendo e o que você está editando. Eu já trabalhei em editora de vários formatos. Eu trabalhei startando uma editora no Brasil, que foi a Leia, que começou do zero na minha gestão. E eu já trabalhei em editora com catálogo pronto. Então, no caso de editoras, quando você está startando um negócio, eu não tenho nada, comecei uma editora agora, como eu vou fazer? Então, eu vou pedir licença ao meu amigo Leandro Narlock e a Leia, se alguém estiver assistindo, mas assim, quando a gente começou, nós tínhamos lá 3 livros para startar o projeto. E um livro era o Guia Politicamente Incorreto do Brasil. O Leandro era, na época, um jornalista e era correspondente da Veja e ele ficava fora de São Paulo. E ele resolveu escrever este livro. Quando o editor me chamou e falou, Corina, contratamos um autor, que é o Leandro Narlock, com esse projeto, que é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. E aí, todo mundo leu esse livro rapidamente, passou pelo comercial, que nós éramos em 3, o editorial ali, e a gente acreditou no projeto e chamamos o autor. E perguntamos para ele assim, quanto você imagina de vendendo esse livro? Então, ele não era tão ousado, ele não imaginou uma coisa grandiosa. Mas naquela época, o número que ele disse que ia vender, a gente achou que aquilo era super possível, até de fazer mais. Então, nós pensamos numa tiragem maior e eu sentei esse autor como copiloto e nós fomos a Campinas, nós fomos a Taubaté, nós fomos a São José dos Campos e nós visitamos as principais livrarias de São Paulo e ele falou do projeto dele. Então, este primeiro encantamento ele fez com o público dele. E o livro virou um grande sucesso. Então, acho que são uns cases assim, que muita gente faz e que continua fazendo e que dão certo. Quando eu falo de gestão comercial e acompanhamento, esses números são ilustrativos, tá? Então, você pega lá um vendedor X com a meta, eu coloquei aqui
8 milhões, e a meta geral. E a meta do mês, 530 mil, e até o dia de hoje ele fez 150. Então, assim, quanto falta buscar? Como eu vou buscar? O que eu fiz até agora? O que eu posso fazer de diferente? Eu coloquei livro no mercado suficiente para me buscar este resultado? O que eu estou buscando? Né? A forma como eu estou mandando as informações está adequada? O livreiro está entendendo? Não adianta mandar só e-mail. A gente precisa ligar, a gente precisa monitorar, a gente precisa dar a devida atenção. Então, é importante criar controles diários, estabelecer o que precisa ser feito para alcançar o objetivo. Você só chega no objetivo final se você tiver disciplina. Eu acho que a disciplina é a ordem do negócio. Eu sou extremamente ansiosa, mas eu sou extremamente disciplinada com isso. Eu sou de olhar número, eu sou de ligar para os meus vendedores, eu pergunto inúmeras vezes, eu levanto 5 horas da manhã passando e-mail no grupo dos funcionários, eles não precisam ler, mas eu mando, você entendeu? E às vezes eu tenho insônia, eu trabalho o dia seguinte inteiro que eu mando e-mail para Deus e o mundo, mas assim, precisa ficar em cima. Então, assim, eu acho que tem que gerenciar diariamente, tem que acompanhar. E a Veja é importante? Dar charme, acho que facilita a entrada de novos autores, tudo isso. Mas não estar na Veja não quer dizer que você não seja uma editora vencedora. O livro, às vezes, tem um tempo de maturação infinitamente maior. Então, se você não está na lista naquele momento, naquela semana você não teve o livro não alcançou o número de títulos vendidos para estar na lista. Às vezes um livro que está lá teve uma promoção, teve uma ação especial e você não participou deste bolo. Então não quer dizer que não estar na lista, o seu livro não seja um livro vencedor. O objetivo do planejamento estratégico de venda é direcionar os esforços das equipes de venda de acordo com posicionamento de mercado. O posicionamento de mercado, ele é importante para saber o que diferencia, na verdade, uma empresa da outra, tá? É um mercado competitivo. É um mercado que você precisa saber. Essa editora está em primeiro lugar, o que ela está fazendo? Eu estou aqui. Quem que é meu benchmark? O que eu estou olhando, né, para eu conseguir meu resultado? É importante olhar a concorrência. O que a concorrência está fazendo? Quais são as práticas comerciais? Quais são as ações de marketing vencedor? Como eles implantam as campanhas? Como eles visitam? Como eles funcionam? Porque você ficar olhando só para o seu negócio e esquecer o que está acontecendo no mercado, você perde competitividade. Então, é importante fazer o seu, mas é fundamental olhar a sua concorrência. O que eles estão fazendo, o que você pode fazer diferente para melhorar o seu resultado. Então, isso é fundamental para o negócio. Eu bato sempre nessa coisa do público-alvo, porque é o seguinte, tem editoras que têm um catálogo nichado, né? Então, por exemplo, você pega uma editora infantil que só tem os livros infantis e infanto-juvenis. Onde essa editora vai vender? Ela tem que procurar as livrarias, vai vender para todas as livrarias, mas obviamente as ações de marca ela vai direcionar para aquela livraria que trabalha melhor o livro dela, que trabalha melhor o livro infantil. Não adianta eu fazer uma ação de livros infantis numa livraria técnica que vende livros universitários. Então, assim, conhecer o seu público-alvo e conhecer o ponto de venda é fundamental para que você tenha sucesso. Marketing e relacionamento. Alguns dizem que esse mercado é 50% relacionamento, 50% o seu negócio, o seu acervo, o seu catálogo, a sua expertise, as suas práticas comerciais. Eu não diria 50-50 não. Esse mercado está se profissionalizando muito, que eu acho que é muito legal, e hoje a gente tem aí um 30-70, assim, sabe? Eu acho que é bom ter um relacionamento sim, é fundamental, mas é importante você ter clareza na negociação, é importante você saber o que está fazendo e defender o seu catálogo. O que vai fazer você diferente nesse mercado é o que você tem de conteúdo e como você passa isso, porque não adianta só o editor comprar bem.
a equipe comercial está levando esse produto na íntegra? Está defendendo esse produto no ponto de venda como ele precisa ser defendido? Eu acho isso muito importante. Acho importante você saber o que está levando. Assim, hoje, o mercado não permite mais ter profissionais que não saibam o que está defendendo no ponto de venda. Então, é fundamental que a equipe comercial saiba o que está levando para o mercado, saiba como vender o produto lá com o livreiro, com o pessoal de compras. Canal de venda. Então, você precisa saber aonde você vai atuar. São livrarias? São só no e-commerce? São nas grandes superfícies? Eu falo grande superfície até hoje por causa da lei, gente, porque os portugueses lá diziam, grande superfície era loja americana, Avon, supermercado, loja de conveniência, tudo era grande superfície. Então, peguei para mim esse título de grande superfície e agora apoderei dele, é meu. Então, é você determinar qual é o teu canal de venda. Você vai atuar em todas as frentes? De que forma você atuar? Que equipe você precisa ter para atuar em todas as frentes? Porque não adianta atuar em todas as frentes se você não tem braço suficiente para gerir esse negócio em todas essas áreas. Então, assim, não, eu vou trabalhar através de um distribuidor. Você tem uma equipe para trabalhar direto e indireto, você tem outra equipe. Então, tudo isso é importante você saber quais são os canais de venda de atuação para você ter equipe e ser competitivo no mercado. Gestão de processos, que eu estou batendo nessa tecla bastante, que é essa coisa de olhar sempre os processos, como eles estão indo, gestão de estoque, evitar ruptura, trabalhar com qualidade, porque você trabalha com o consumidor final. Então, uma vez que você dá uma informação e não tem o produto, isso gera um ruído na comercialização, tanto no final, como no meio, como na fonte. Então, assim, é sempre importante você saber o que você tem para você estar oferecendo e acompanhar. E a distribuição. Qual a tua área de distribuição? Como eu vou distribuir? Qual o tempo que eu levo para estar em Manaus? O meu cliente de Manaus, a leitura de Manaus, precisa ser tão competitiva como a Saraiva, como a Travessa, como a Cultura que está em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, assim, olhar também esse cliente que está geograficamente mais longe e que você tem uma distância maior, então você usando o transporte terrestre, você está falando de 10, 15 dias úteis. Então, para você conseguir uma boa abrangência e ser competitivo e fazer este livreiro ser competitivo com os demais, então é importante que você saiba onde fica o cliente, qual a distância, qual o tempo que ele precisa receber o produto para ser tão competitivo como o cliente que está aqui no Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Mapeamento de mercado, que é um pouco do que eu falei acima, segmentação e fluxo de distribuição, que são os canais de distribuição, qual a estrutura que você precisa para atender esse negócio, tem que ter meta por cliente, por produto. Eu sou movida a meta, sabe? Eu adoro a meta, eu adoro cumprir meta, eu tenho sinos, eu bato sino quando eu bato a meta, sabe? Que eu acho o máximo, a gente vibrar e comemorar pelos resultados. E relacionamento e marketing, que foi citado acima. Mapeamento do mercado e área de atuação. Então, assim, qual que é o seu público-alvo? Né? Aonde ele está? Ele está na Amazonas? Como que eu vou fazer para chegar lá? Que tipo de ação vai funcionar mais lá? Eu vou fazer o meu marketing usando mais a mídia social? Funciona mais se eu tiver uma ação pontual nesse estado? Então, você precisa saber, dentro do Brasil, como funciona cada estado. Porque não adianta eu fazer uma ação pensando no cliente que está em São Paulo, que às vezes o cara que está na Paraíba, aquilo para ele não faz o menor sentido. Então, assim, quando você vai fazer uma ação pensando no seu público-alvo, você precisa conhecer não o seu público, mas onde ele está. E qual o perfil desse cliente? Qual a idade? Qual o sexo? Qual a profissão? Qual o hábito de consumo? Eu acho que os e-commerce vêm fazendo isso brilhantemente. 1/3 dos negócios hoje está na mão do e-commerce, na grande maioria. Eu tenho ouvido de parceiros do mercado da área de e-commerce, assim, a participação deles, e eu vejo que eles estão crescendo muito. Uma por causa do marketplace,
que é um negócio que vai começar a se falar muito daqui para frente, já está falando, mas eu acho que eles vão aumentar muito isso. E assim, porque o e-commerce tem um banco de dados incrível. Então você clica lá num livro de gestão de negócio, um livro de administração, quando você abre a sua página, está lá vários livros sugeridos daquilo lá. É como se criasse uma lista de desejos. Então eles sabem trabalhar muito bem isso e conseguem detectar o perfil, aonde comprar. Por outro lado, vamos voltar para a livraria física, eu acho que ganha quem melhor entende das prateleiras. Eu acho que aí funciona como um curador. Quem melhor entende das prateleiras vai poder indicar, sugerir, vir um consultor no ponto de venda. Eu sou antiga nesse mercado, que sou velha, sou uma jovem senhora, mas eu estou bastante tempo nesse mercado. E eu lembro, em 1900 e alguma coisa, que você ia numa livraria, as pessoas perguntavam, o que você gosta? Que filme você assiste? Então, assim, ali no balcão você conseguia definir o perfil do consumidor. Hoje você tem outras plataformas, outros indicadores do mercado para isso. Mas ainda acredito que quando você vai numa loja e a pessoa te chama pelo nome, que a pessoa te atende bem, você volta. Por exemplo, eu vou a Dudalina, de tempos em tempos, comprar a camisa, que eu visto meio menininha assim, calça e camisa. Então eu chego lá, a moça me conhece pelo nome. Ai, dona Corina, tudo bem. Isso é muito importante, porque eu não vou em outra loja. Tem várias Dudalina por aí, mas eu vou naquela loja específica X para comprar as minhas camisas, porque lá eu sei que a moça gosta, sabe, os tons que eu gosto, da estampa que eu gosto e me oferece. Então eu tenho um atendimento personalizado. É a mesma coisa quando você vai ao Starbucks, né? Você tem Wi-Fi, você tem um sofá confortável e você está lá sentada naquele ambiente que você pode plugar seu computador e trabalhar e o cara ainda te chama pelo nome. Você se sente única. Assim, claro que ele faz isso com todo mundo, mas aquilo dá um charme danado. Então, assim, conhecer o perfil de cada cliente, saber isso é muito importante. Onde compra? Eles podem comprar em livraria, física, online, nas grandes superfícies. Hoje tem venda pelo catálogo. Então, assim, é descobrir, é saber aonde está comprando o meu consumidor. A outra coisa importante é quem indica. Então, hoje você tem a imprensa, né, que indica, as redes sociais que estão trabalhando infinitamente bem, muito bem. Então, hoje eu acho que nenhuma empresa consegue viver sem uma área de mídia social, porque eu acho que é muito importante. Blogueiros, youtuber. Por que o sucesso desses youtubers? Gente, esses garotos funcionam, quando vai comprar o livro, como um souvenir, porque sabem absolutamente tudo do ídolo. É uma outra relação, entendeu? Mas eu acho que através dali ele pode ler outras coisas, né? Então, acho muito importante o lançamento de youtuber, de blogueiro, porque eu acho que de alguma maneira esse iniciante está começando a ler um youtuber e pode ler outras coisas, mas é um começo. Então, eu defendo quem lança, quem faz esse trabalho brilhante de transformar o youtuber num case de sucesso, de vender milhões de exemplares, porque eu acho que é isso, é você trazer gente, é criar um tráfego dentro de loja, é criar um tráfego no site, é você trazer gente para essas plataformas onde se vende livros. Quais são os gêneros? A gente trabalha com ficção, não ficção, livro religioso, infantil, infanto-juvenil e os livros técnicos, né? Então, acho que é importante a gente saber quais são os gêneros de atuação que você está trabalhando. Um dos maiores desafios do fluxo de venda é equilibrar as expectativas dos clientes e a estratégia de custo diversos relacionados ao atendimento dessa expectativa, buscando a competência necessária para alcançar os objetivos da empresa, adequando a cada tipo de produto e público-alvo. Então, é muito importante a apresentação dos lançamentos. Eu tenho uma novidade. Quem comprou? Quem é o pai dessa criança? Né? Divide com a gente por que você comprou, qual era a sua expectativa, o que você pensava desse livro, qual que era o alcance, porque quem compra faz todas essas perguntas. Então, dividir isso com as áreas do marketing e do comercial e da produção e de todas as áreas, eu acho que é importante. Cadastro de livros. É muito importante que você tenha um cadastro eficiente em todas as plataformas, com bom release, que defenda bem o livro. Porque muita gente entra no site e a resenha pode ser
decisiva para você fazer uma compra. Então, uma boa resenha direcionada para o consumidor final pode fazer toda a diferença. Quais as ações de marketing que você vai fazer para este produto? Né? Isso tem que ser. Pré-venda. Muito livro funciona muito bem para pré-venda. E a pré-venda é um excelente indicador. Eu vou fazer desse livro 10 mil. Mas, de repente, você colocou essa pré-venda com 40 dias de antecedência e lá pelo 25º dia, eu estou com 70% do livro vendido. Então, eu posso aumentar essa tiragem. Ou não foi bem essa pré-venda, eu posso diminuir essa tiragem. Então, a pré-venda é um excelente indicador para você saber, estou indo bem, esse livro até agora não mostrou a que veio, o que eu preciso fazer, as ações de marketing que eu estou fazendo até agora, está surtindo efeito, são eficientes, qual a eficácia desse trabalho que eu estou fazendo? Então, assim, é uma hora de refletir, eu acho que é uma hora de pensar no que você está fazendo. E a distribuição tem que ser feita com antecedência para a data do lançamento, todos os pontos de venda terem aquele produto e fazer daquele momento um momento importante, é o lançamento do livro, né? E o acompanhamento após colocação é fundamental. O trabalho dos promotores eu acho incrível. Eu fui promotora de uma editora importante do mercado. Eu fazia momento do livro, eu visitava as livrarias, eu fazia não só o momento do livro, mas eu fazia dica do promotor. Eu sugeria livros que eu tinha lido ou que amigos estavam lendo e muitas vezes essas sugestões no ponto de venda faziam muito sucesso, assim, sabe? Então eu acho que é importante, o papel do promotor é fundamental para o negócio, porque ele traz uma informação com outro olhar. Ele vai enxergar lá, olha, está exposto assim, da concorrência está próximo, a venda do nosso está indo bem, a venda do nosso não está indo bem. Então você consegue, na sexta-feira ou na segunda-feira, quando você reunir com a sua equipe, entender como você está indo no ponto de venda. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que melhorar? Qual o tipo de ação que eu tenho que fazer agora para melhorar a minha participação dentro daquela livraria? Gente, as livrarias têm um espaço X. Aquela mesa de entrada que todo mundo quer estar, só tem aquela mesa. Então, assim, você tem que fazer uma defesa do seu livro para que o gerente da loja, para que a equipe de loja, assim, realmente venha com você. Fique tão apaixonado pelo projeto que ele vai funcionar no ponto de venda como um multiplicador de informação. Ele vai indicar seu produto, ele vai sugerir seu produto. Quando alguém entra na loja e fala, quero ler um livro que fala sobre Segunda Guerra, ele vai pensar em você da última vez que você visitou e falou, vende esse livro que é incrível, sabe? Então ele vai ficar com aquilo. Você não pode apenas visitar a loja e pegar dados. Você tem que criar um relacionamento no ponto de venda. Se você leva conteúdo, todas as livrarias, de um modo geral, estão abertas. Estão aptas à informação. Então, elas vão aceitar. Eu não vejo nenhuma livraria com rejeição do promotor no ponto de venda. Pelo contrário. Mas você precisa ter alguém que saiba o que está fazendo lá. Alguém que leve conteúdo. Que faça parte de um treinamento para esse funcionário de loja. Não pode ser só uma visita da editora. Você tem que funcionar como um apoiador no ponto de venda. Relatório de acompanhamentos. Eu acho que assim, você tem que criar meta por equipe, você tem que fazer relatório de visita. Quantos clientes eu vou visitar dia? De que forma que eu vou visitar? Eu vou visitar o meu cliente lá em Aracaju. O que eu preciso levar? Eu não visito esse cliente mensalmente, eu faço visitas semestral. Que relatório que eu vou levar? Eu vou levar o mapa de consignação, a venda dos últimos meses. Eu tenho que levar relatórios e criar uma reunião para que, sentado com esse cliente, nessa reunião eu consiga gerar negócio para os próximos 6 meses. Então, isso é muito importante quando você tem relatórios. Por cliente, por produto, por região, por gênero. Relatório de consignação. Saiu errado, viu, gente? É de consignação. Relatório de vendas de consignação. A consignação, você não pode esquecer que o cliente está trabalhando com o seu capital de giro. Ponto. Então, você é dono desse negócio. Quem tem que cuidar é você. Então, você chega o relatório de vendas e você tem lá 1000 livros consignados.
E o cliente coloca assim, não houve venda este mês. Isso é muito comum, tá? Não houve venda como? Não vendeu um livro? O que aconteceu? Ou você tem um livro que está na lista dos mais vendidos, todo mundo está vendendo e esse cliente não aponta esse livro no acerto de consignação. Então, cabe o gestor dessa conta ligar para o cliente, perguntar e não apenas processar. O grande sucesso da consignação é o gerenciamento deste acervo, porque você é dono desse negócio. Então, se você não cuida, o cliente vai cuidar, mas não vai cuidar como você cuida. Então, é importante você acompanhar, você visitar, você passar informações que está acontecendo sobre algum livro na mídia, nas redes sociais, na imprensa. Então, divida com o seu cliente tudo que você receber de informação. Ele quer saber. Isso pode ajudar a vender. Isso vai fazer com que essa máquina dele opere melhor, entendeu? Relatório de devolução. Por que está devolvendo? Por que esse cliente está devolvendo se esse livro está vendendo na região centro-oeste? Por que não está acontecendo? Onde ele está exposto? Como está exposto? Quando chegou? De que forma que ele apresenta esse livro? Então, são perguntas que você tem que fazer para você mesmo. Assim, tipo, por que eu não estou vendendo em Brasília? Se eu estou vendendo bem em Minas, se eu estou vendendo bem em São Paulo, se eu estou vendendo em outras capitais e não estou vendendo em Brasília, por exemplo. Quando que eu mandei esse produto? E assim, é visitar, é tentar acompanhar minimamente para você entender como está exposto e por que da devolução. Devolução sempre vai acontecer, em qualquer situação. Ou consignação ou venda. Tem sempre um motivo pelo qual vai ter devolução. Mas assim, não apenas processar. É você sempre entender por quê. E o relatório de market share é você saber, por exemplo, o cliente XYZ representa 5% do meu negócio, 10% do meu negócio, 1% do meu negócio. Isso serve para você direcionar os teus investimentos. De que forma que eu vou investir nesse cliente? Se esse cliente representa 8%, 10%, 5%, como eu não vou investir nada? Ou se um cliente representa 1%, por que eu estou investindo tanto? Então, sim, são perguntas que você tem que fazer o tempo inteiro para que você tenha o melhor resultado e que você trabalhe com rentabilidade. Porque se você investe de forma inadequada, se você faz mais visita do que precisa, tudo isso é custo. Mas uma vez que você tem claro quanto o cliente representa, qual o número de visitas que eu preciso fazer, eu tenho que investir X% de marketing. E essa conta fecha porque você tem dados e você está segura dos dados que você tem para seguir adiante com o negócio. Então, essa participação do share é muito importante para você saber se você está investindo adequada no cliente de acordo com a representatividade dele dentro do seu negócio. E aqui um pouco do fluxo operacional do grande negócio, né? Tem muitas pessoas que estão me ouvindo, umas são de livrarias, outras são de editoras e outras não conhece o negócio. Então você tem produção, tiragem, material, aí os livros são retirados, entregues num CD, no centro de logística ou num depósito próprio da editora. Aí tem o recebimento, tiragem, abertura das caixas, armazenagem, bipagem, controle de qualidade. Aí você tem o recebimento do pedido, busca por pedido, quantidade. Aí você faz os packs, conferência, embala e chega no cliente. Então, até chegar no cliente, você tem todo um processo aí, né? Desde a produção, que vai para a gráfica, que separa por cliente e, às vezes, até por produto. Você recebe o pedido, o processamento do pedido, crítica de pedido, embala e vai para o cliente. E aí, gente, depois de tudo isso, a gente torce para que dê tudo certo e que seja realmente uma venda positiva. Mas o grande charme desse negócio é assim, é olhar, é conferir. Eu sempre brinco com a minha equipe, porque eu falo que é igual casamento. Você tem que ficar ali em cima, monitorando, cuidando. Porque se você não cuida, né, a coisa desanda. Então, assim, tem que cuidar com carinho. Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Eu já passei por algumas casas editoriais no mercado e a mesma paixão de sempre. Eu gosto de gente, eu adoro trabalhar com a minha equipe. Então, assim, faz uma coisa bacana, a gente festeja, faz uma coisa que não foi legal, a gente senta e conversa. Eu tenho a minha sala de portas abertas, as pessoas têm uma liberdade enorme comigo e a gente sempre faz juntos. Eu acredito que quando você faz junto, o resultado é infinitamente melhor e é sempre melhor. Eu acredito no trabalho em equipe. Eu acho que essa coisa de bater no peito e falar eu fiz, eu realizei, eu cheguei na lista, eu não sei o que, isso não existe.
quando você muda o eu e coloca nós realizamos, nós erramos, nós vamos consertar, eu eu asseguro a vocês, é sempre uma resposta positiva para o negócio. Essa era a minha mensagem de hoje. Na verdade, eu espero que voltar mais vezes. Eu adorei esse negócio aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou estar respondendo para vocês. Então, vamos lá. Vamos para as perguntas. Falta a Cris, 16 minutos, né? Isso. A Cris disse que na editora dela, ela tem percebido um certo preconceito dos autores com os marketplaces. O que você acha disso? Você também sente dessa forma? Então, eu não estou atuando no Marketplace, mas eu já participei de algumas reuniões com o Marketplace e eu tenho conhecidos no mercado que está atuando com o Marketplace. Eu acho que o Marketplace virou um facilitador, porque uma vez, assim, ele diminui os custos e você deixa de fazer a venda do B2B para o B2C. Você vai vender diretamente para o consumidor final. Você põe a tua loja dentro de uma plataforma, ou Amazon, ou Saraiva, ou B2W, a Catavento está fazendo, né? Então, você começa a trabalhar seus produtos ali. Agora, a rejeição sobre os autores, eu acho que está muito mais vinculada. Eu acho que é uma questão de negociar onde ela está colocando a loja dela, né? Mas tem muitos hoje. Tem Mercado Livre, tem Metadados que está fazendo, Metabooks que está fazendo, Metadados é Metabooks que está fazendo, a Submarino está fazendo, e eu vejo muita gente comentando que está indo bem, tem muita gente fazendo o Marketplace. Eu acho que isso vai virar um negócio, tá? Eu ainda não estamos atuando, mas eu tenho conversado muito, lido muito, e eu acho que que as pessoas vão começar, principalmente editoras pequenas, eu acho que vai aderir muito esse modelo. É mais um canal. É mais um canal de venda, né? A Cris também te pede um conselho. Ela disse que ela está começando numa editora pequena, com verba pequena, onde ela tem um exército de 4 pessoas. E o que você recomendaria para ela? Então, se ela tem um orçamento pequeno, eu iria através de um distribuidor. Ao invés de fazer direto, eu acharia um parceiro. Eu vou exemplificar aqui com 2 estados. Mas eu acharia um parceiro em São Paulo, um parceiro em Minas Gerais, que fizesse a distribuição no estado. E ela teria um cliente para cuidar. Um cliente em Minas e um cliente em São Paulo. Até ela ganhar corpo, entendeu? Uhum. Porque no início, a distribuição direta pode onerar o negócio dela. Uhum. Tem que otimizar. Tem que otimizar custo. Né? É hora de otimizar custo. Eu não faria direto. Eu faria, se ela tem um orçamento pequeno, eu faria através de um distribuidor inicialmente. Eu já trabalhei em editoras que a gente tratou um projeto, mas era uma coisa maior, e aí tinha um orçamento que garantia a distribuição direta, né? Então a gente montou um departamento para atender diretamente. Mas se você é editora pequena e tem recursos pequenos, vai através de um distribuidor. Você tem um bom parceiro em cada estado. Então se você nomear um bom parceiro em cada estado, você vai cobrir todos os estados e você otimiza os seus custos. Ok, tem uma pergunta aqui, Corina. Se o e-book é um grande concorrente do livro impresso, se não é hoje, será que virá a ser? Eu não acredito. O e-book tem uma participação pequena ainda no mercado, mas eu acho que nada vai tirar o prazer de ler um livro físico, tá? Eu não acredito. Ok. E temos mais uma aqui, onde ele pergunta como se forma o plano de metas dentro da editora. Cada editora tem um processo? Eu acho que cada editora tem um processo. Cada editora tem uma maneira de fazer. Mas, inicialmente, se você não tem um catálogo, vamos imaginar uma empresa que está começando do zero e eu vou lançar 10 livros ano, tá? Um livro por ano. Um livro por mês, desculpa. Então, eu tenho lá um título mês. Então, assim, com a tiragem de 3 mil. Aonde eu vou vender esses 3 mil? Né? Como eu vou distribuir? O ideal é distribuir 80% e ficar com 20% como estoque regulador. Tá? Uhum. Qual o preço de capa? Quanto que eu vou qual o investimento que eu tenho para marketing? Então, essa conta tem que fechar. Só temos 100%, não tem elasticidade para isso, né? Então, assim, eu vou fazer um livro de R$40, eu vou dar um desconto de quanto? Tudo isso ele tem que entender qual que é a política da empresa dele, qual o desconto máximo que eu posso dar, quanto que eu tenho de verba de marketing, qual o custo de logística, qual o custo de transporte, tudo isso é custo. Então você tem que elencar todas essas contas, né, para fechar. Então você tem que construir embasado nesses dados.
Eu tenho que considerar o frete, eu vou pagar o frete ou é o cliente que vai pagar o frete? Eu tenho logística própria ou eu tenho que contratar uma logística? Qual o custo dessa logística? Cada estado tem um custo. Então, vou contratar uma logística em São Paulo, meu custo é X. Eu tenho que computar isso. Então, esse planejamento, ele é embasado em todas as informações que você tem. Tem que fazer um balanço. Exatamente. Sobre os custos. Temos uma pergunta aqui da Luana. Ela pergunta se você acha que compensa o custo de ter um vendedor na rua. Na Editora onde ela trabalha, ela acha que esse custo é muito alto. Então, eu sou defensora de um vendedor. Aí, assim, por quê? Essa pessoa, ela vai visitar, ela vai apresentar, ela vai entender como a editora dela está sendo aceita no mercado, ela vai conseguir defender melhor o produto no ponto de venda. Porque se eu mando uma informação por e-mail, obviamente que a livraria vai receber, vai computar o pedido. Será que o pedido que ela vai computar é aquilo que está projetado na minha meta de venda? Será que eu estando lá e defendendo, esse autor eu estou lançando por isso, a gente vai estar fazendo o lançamento, eu tenho isso de ações de marketing que eu estou promovendo esse produto, nós estamos uma expectativa desse livro vender X, vocês têm uma participação no mercado de Y, entendeu? Assim, será que eu tenho todas essas informações? Será que esse vendedor está trazendo todas essas informações para ela? Porque pode ter um ruído no meio dessa conversa. Mas eu sou defensora de um vendedor, sim. Eu acho que a editora tem que ter um contato pessoal. Eu acho que isso não vai se perder, tá? Você sempre vai ter este profissional, que não funciona mais como um vendedor. Ele é muito mais um consultor do que um vendedor. Eu acho que o papel do vendedor ele está obsoleto. Ele hoje mais é um consultor. Ele é um cara que gera negócios. Então você tem, só para complementar o que você comentou, você tem o consultor que vende e tem o consultor que analisa o ponto de livraria. Exatamente. Ótimo. A Gerlaine pergunta o seguinte: uma dica para as editoras que atendem a demanda de escolas, uma sugestão de estratégia de abordagem. Então, eu não tenho, assim, nas casas editoriais que eu passei, apenas uma a gente tinha um trabalho com escolas, mas eu tenho amigas no mercado, que, por exemplo, a Denise da Casa de Livros, né? Vou falar o nome da Denise aqui, Denise da Casa de Livros. Ela é uma empresa dedicada para vender para escola e órgãos públicos. Então, assim, ela tem uma equipe de divulgadores que visitam as escolas, que levam matéria de apoio, que fala com a bibliotecária. Porque, às vezes, você não vende para a escola toda, mas você vende para a biblioteca. Então, um divulgador escolar é importante. Aí você fala, eu sou divulgador, eu vou visitar as escolas estaduais. Se eu tenho uma empresa, eu acho que você tem que começar primeiro visitando as escolas particulares. Quais são as melhores escolas da minha região? Estudar um pouco sobre a escola, visitar, levar seu projeto pedagógico, para ver se aquele projeto tem algum link com os livros a ser trabalhado, os livros complementares, né? Que às vezes tem a apostila própria, mas tem a leitura complementar, que é o paradidático. Né? Então, assim, que deve ser o caso da Girlene, que é onde ela vai entrar. Então, assim, levar esse produto, conversar com a bibliotecária, mostrar. Então, assim, quais são os temas que estão sendo trabalhados na escola? E aí ela volta para casa como lição de casa. Eu tenho livros que conversam com os temas que estão sendo trabalhados nas escolas? E se tenho, eu já volto para a escola, pegar o calendário da escola e saber quais temas estão sendo trabalhados. Porque aí fica muito mais fácil de você indicar. Você já vai para aquela visita com todos os temas que aquela escola trabalha e você vai apresentar os teus produtos que conversam com os temas abordados na escola. Esse consultor de vendas, ele tem que estar preparado para falar de igual para igual. Exatamente. Né? Eu vou trabalhar sobre racismo. Eu tenho livros no meu catálogo que fala sobre racismo? Eu tenho. Então eu vou marcar uma visita para fazer a apresentação dos títulos XYZ que aborda esse assunto. Então, assim, você tem que fazer uma visita primeiro para entender o calendário, quais são os temas extracurriculares que estão sendo trabalhados, e aí sim, você monta um material adequado para aqueles temas para você ir para a visita e defender aqueles produtos, porque a chance de ser adotado está aí. Beleza. Bom, então, Corina, nós temos mais 6 minutos para suas considerações finais. Gente, assim, eu adorei. Na verdade, assim,
eu não diria nem que é uma aula, tá? Porque, assim, é muito mais um dia a dia, um pouco da minha vida. Eu já sou uma jovem senhora nesse mercado, como eu disse, já tenho 30 anos nessa área, então eu fui desde a moça que fazia shrink, a moça que fazia nota fiscal na datilografia. Eu passei por vários processos na editora. Então, eu fui promotora, eu fui vendedora, eu fui supervisora, eu fui gerente de venda. Eu fiz várias coisas dentro de uma empresa, né? Da área editorial. Então, dividi um pouco isso, e aqui eu só dei uma pincelada. Claro que no dia a dia, se a gente for entrar no detalhe, tem muita coisa para ser abordada. Mas, em resumo, os pilares para a gente vender com qualidade, vender com eficiência e vender com rentabilidade, eu acho que é isso. Eu sempre prezo muito de vender com rentabilidade, porque eu acho que o negócio tem que ser bom, entendeu? E o cliente, quando ele faz um bom negócio e ele fica satisfeito também, é importante. Mas essa conta precisa fechar do lado de cá. Então, assim, tem que fazer conta. Tem que fazer conta, eu quero vender, mas eu quero vender e ter uma empresa rentável. E você é contratado em qualquer empresa quando você traz resultado e a sua empresa tem rentabilidade. Então, é importante fazer este caminho, mas é importante sempre olhar e saber se você está vendendo com qualidade. Então é isso, eu queria agradecer vocês que ficaram aqui me ouvindo, a Casa de Educação. Meu muitíssimo obrigada e uma boa noite a todos. Corina, muito obrigada por ter aceitado participar aqui do nosso Abril do Livro. A aula foi ótima. E vocês não se esqueçam de participar das próximas palestras. Abril do Livro, ok? Boa noite e obrigada. Tchau, gente. Boa noite.